Muito boa tarde a todos. Depois desta pausa para almoço, estamos então de regresso para mais um painel da 6ª edição da Advocatus Summit, desta feita com o foco voltado para o Plano de Recuperação e Resiliência. Num painel onde vamos explorar as opiniões e visões de Francisco Barona, sócio da Servlo. Podem vir subindo a palco conforme for chamando os vossos nomes. Também João Arantes de Oliveira, presidente do Conselho de Administração da H Capital Partner, e ainda Marco Lebre, fundador e CEO da Crest Capital Partners. Arranca agora o 12º painel da Advocatus Summit 2023 com o título Fundos, o que esperar da abertura de concursos do PRR. Bem, boa tarde. Antes de mais, agradecer aqui ao João Arantes de Oliveira e ao Marco Lebre por terem aceito este desafio de irmos falar sobre um tema que está na ordem do dia. Eu sei que são pessoas altamente ocupadas e são das figuras mais proeminentes na matéria de capital de risco. Sei também que normalmente têm uma postura muito low profile, gostam um pouco de aparecer, e pelo facto de terem aceito este convite e estar aqui connosco, para nós é um privilégio, para podermos partilhar aqui algumas ideias em torno deste tema que nos foi desafiado, que é saber o que esperar da abertura dos concursos do PRR. Eu, se calhar, antes de começarmos aqui a falar sobre este tema, fazia aqui um breve enquadramento, até para quem nos ouve, para perceber melhor aquilo que nós vamos falar. O PRR, como toda a gente sabe, na sequência da pandemia do Covid-19, o Conselho Europeu criou um mecanismo de recuperação e resiliência, onde se inclui depois o Plano de Recuperação e Resiliência. A dotação inicial para esse programa em Portugal foram 16,6 mil milhões de euros, o programa global, que agora está sob consulta pública um aumento para 20 mil milhões. No âmbito desse plano, o plano estava agrupado em 3 grandes pilares: a resiliência, a transição digital e a transição climática. E aquilo que nos interessa aqui a propósito dos fundos é a parte da resiliência. Neste pilar da resiliência, o Estado português o que fez foi criar o Fundo de Capitalização e Resiliência. Esse fundo tem uma dotação prevista possível até 1,425 mil milhões de euros. E esse fundo é gerido pelo Banco de Fomento. O Banco de Fomento, enquanto entidade gestora desse fundo, veio desenvolver um conjunto de programas dedicados à capitalização empresarial, sobretudo a empresas que estavam impactadas pela Covid-19, mas que fossem, digamos, economicamente viáveis e recuperáveis, e lançou vários programas: o programa de capitalização estratégica, o programa Consolidar, o programa de Venture Capital e o programa de Deal by Deal. Aquilo que nos interessa para efeitos dos fundos e do capital de risco é claramente o programa Consolidar e o programa de Venture Capital, sobretudo o Consolidar, porque o Consolidar consiste basicamente na intervenção do Fundo de Capitalização e Resiliência, em que vai subscrever fundos de capital de risco, até um montante de 70% desses fundos, sendo que os outros 30% são de investidores privados. Esses fundos de capital de risco, naturalmente, são geridos por sociedades de capitais de risco, como a H Capital e como a Crest. E esses fundos o que farão é investir em PMEs e mid-caps que tenham sido supostamente impactadas pela Covid-19. A dotação deste fundo inicial, para a parte deste programa do Consolidar, foi 250 milhões, depois, em setembro do ano passado, houve um aumento para 500 milhões. E aquilo que eu gostava de começar por perguntar a ambos é que avaliação é que fazem, assim, no modo geral, deste programa, do programa Consolidar, e destes objetivos que foram traçados para o programa Consolidar de investimento em PMEs e mid-caps, para um portfólio global de 500 milhões de participação do Fundo de Capitalização e Resiliência. Já podia começar aqui à minha esquerda pelo João, que está aqui mais próximo. Mais à mão. Mais à mão. Não, Francisco, para já começar por agradecer o convite para participar e dar aqui um pouco do nosso ponto de vista. Se calhar também começar por fazer uma declaração de interesse. Nós gerimos algum capital, precisamente num fundo de capital de risco que tem a participação no âmbito do Banco de Fomento, no âmbito do programa Consolidar. É sempre difícil fazer um balanço quando estamos no início, não é? Portanto,
as expectativas, naturalmente, que para um montante tão considerável terão naturalmente que ser elevadas no sentido de que haja algum impacto depois em termos das empresas e da própria economia. Eu posso dar aqui um pouco da nossa visão, que é, obviamente, é muito importante a entrada destes fundos para permitir haver capitalização das empresas, para que também as próprias sociedades gestoras possam concretizar o lançamento de novos fundos. Portanto, aqui pelo meu lado, a minha grande preocupação é sempre, por um lado, é uma grande quantidade de dinheiro que entra de repente no mercado e, portanto, isso vai necessariamente ter um impacto grande em termos daquilo que é a intensidade competitiva do setor, mas isso é o que é, portanto, cada um tem que ser capaz depois de fazer a gestão conveniente desses montantes. Por outro lado, é evidente que o grande desafio é encontrar a componente privada de financiamento na medida em que o Banco de Fomento apenas pode ir até 70% dos fundos e, portanto, aí a grande questão é: será que as condições que estão negociadas são condições suficientemente próximas das condições normais de mercado para que possam permitir depois fazer o levantamento dos restantes 30% junto de privados? E essa é sempre a grande preocupação quando vêm estes programas que muitas vezes já vêm bastante formatados, têm um conjunto de condicionantes e de obrigações que muitas vezes depois acabam por não ser compatíveis com os objetivos de outros investidores institucionais e de investidores estrangeiros. Eu penso claramente que há um objetivo de haver uma certa alavancagem sobre estas participações de fundos públicos, no sentido de que eles permitam levantar fundos privados, neste caso em concreto, um mínimo de 30%. E aí é muito relevante que haja características de mercado que permitam fazer o interessamento dessas outras entidades. Não é? Claro. Marco, do teu ponto de vista, como diz o João, não é bem uma avaliação, quais são as expectativas relativamente a este programa? Em primeiro lugar, também agradecer o convite do Francisco para estarmos aqui presentes. Em segundo lugar, também, nós também fomos uma das entidades que foi selecionada pelo Banco de Fomento para gerir alguns dos fundos do programa Consolidar. E respondendo à questão, eu acho que o impacto desta medida ainda não se sabe qual vai ser e a primeira grande questão é saber qual vai ser a verdadeira dimensão do montante sobre que vai efetivamente ser aplicado. Como é público, o Banco de Fomento atribuiu cerca de 500 milhões de euros a 14 fundos, sendo que esses fundos só podem vir a ser aplicados se nós conseguirmos angariar a componente privada. Portanto, se fosse 30%, daria à volta de 700 e poucos milhões de euros. É mais de 30%, porque alguns fundos têm uma componente privada maior. Isso significaria que entrariam 800 a 900 milhões de euros de novos fundos no mercado para investir num curto período de tempo, uma vez que o período de investimento deste programa acaba a 31 de dezembro de 2025, portanto são cerca de 2 anos e meio, que é metade de um fundo tradicional de private equity. Portanto, a primeira questão que se coloca e que nós não temos resposta é saber qual a verdadeira dimensão deste programa. Vão ser 900, vão ser 500, 600, 300, não sabemos. E isso tem a ver com a capacidade que nós, operadores privados, temos de angariar operadores de capital de risco, temos de angariar fundos privados, e que a nossa tarefa foi prejudicada ou foi
foi mais difícil neste contexto, uma vez que houve uma atribuição de fundos tudo ao mesmo tempo, portanto éramos 14 sociedades à procura de investidores para investir nesta data. Portanto, saber quem é que vai conseguir neste cenário é a grande questão. A segunda questão que se coloca aqui é porque é que há esta dificuldade, não é? E há esta dificuldade porque nós, operadores de capital de risco, em Portugal, temos um sourcing de fundos muito limitado. Portugal tem um número muito limitado de investidores institucionais e, portanto, quando nós queremos levantar um fundo, eu costumo dizer que nós podemos visitar os nossos investidores institucionais todos numa manhã, não é? Não há muitos investidores institucionais. E, portanto, isso é, na minha opinião, a maior falha do ecossistema de capital de risco em Portugal, tem a ver com a inexistência de investidores institucionais, o que nos obriga a procurar alternativas, nomeadamente no estrangeiro, e que é extremamente difícil convencer investidores estrangeiros a investirem em nós, uma vez que nós concorremos à escala mundial com outros fundos e, portanto, nem sempre é fácil, e tendo em conta a dimensão que nós temos, os nossos fundos tradicionalmente nunca são muito maiores que 100 milhões de euros, e isso torna-nos logo inviáveis para grande parte dos investidores. E esse é um tema, é o tema que nós temos, e temos que ver este programa como uma oportunidade que nós, operadores de capital de risco, temos para constituir um track record que nos permita, daqui a 3, 4 anos, ir levantar fundos sem o apoio e sem a bengala do Banco de Fomento aos mercados externos. E essa deve ser, na minha opinião, a grande avaliação que nós fazemos deste fundo, ou deste programa, é se mais operadores conseguirem daqui a 2 ou 3 anos, quando este programa acabar, conseguirmos levantar fundos lá fora, significa que correu bem, porque significa que vamos continuar a poder dinamizar o setor de capital de risco. Se não conseguirmos, foi um falhanço, porque tivemos aqui um pico de fundos que vão aumentar seguramente, vão inflacionar os preços dos ativos, e que, se não tiverem a capacidade de atrair novos investidores e de fazer com que a indústria perdure, será um falhanço. Bom, eu agradeço, mas eu acho que implicitamente nas vossas palavras já me suscitaram aqui uma série de questões que se prendem desde logo com o período de investimento, não é? Ou seja, há aqui um período curto de 2 anos, tipicamente no capital de risco os períodos de investimento são mais longos, para 5 anos pelo menos, não é? E, portanto, simultaneamente com isto, o volume de investimento em tão curto espaço de tempo, não é? Se cá tradicionalmente estávamos a falar de 50 a 60 milhões de euros de investimento em capital de risco por ano, e estamos a falar de um montante de 500 milhões em 2 anos. Isso levanta, de facto, o problema de saber as empresas-alvo. Aquelas empresas cujo objetivo destes programas eram empresas que eram supostamente impactadas pela Covid, mas, entretanto, já outros problemas surgiram, não é? Já veio a guerra, veio a inflação, veio a subida dos juros, e, portanto, as condições, se calhar, dessas empresas, das PMEs e das mid-caps, já não estão apenas relacionadas com o problema da pandemia e do impacto que sofreram na pandemia, mas também já tem outros fatores a agravar a situação, em alguns casos. E por isso eu perguntava, se calhar fazia como dizia o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que corremos o risco de não poder utilizar na totalidade estes fundos que estão à disposição, também aqui podemos correr esse risco de os 500 milhões que foram disponibilizados não serem, de facto, utilizados na totalidade, ou pelo menos na sua grande maioria? Quer dizer, pelo que já se disse aqui, sim, acho que esse risco é um risco muito real e pelas 2 razões, ou porque não se consegue obter a componente privada, ou porque, pura e simplesmente, a janela temporal é demasiado curta para se conseguir, enfim, concluir os investimentos. Para terem uma ideia, um processo médio de investimento, pelo menos no caso daqui, no nosso caso em concreto, é muito normal demorar 6 meses, não é? Entre processos de análise correndo do mercado. Bem. Correndo bem. Pois, quando bem, portanto, são processos muito longos, o que significa, do nosso lado, pelo menos, não temos intenção de aligeirar o processo só para acelerar o ritmo de investimento. Portanto, obviamente, haverá aí uma contingência maior.
Eu acho que também valia a pena, a propósito disto que estamos a falar, eu já ando há muitos anos nesta atividade, tal como o Marco, e volta não volta, falamos pouco em público, mas às vezes encontramos e conversamos aqui em privado e vamos muitas vezes lamentando que estas intervenções, que eu acho que por um lado são meritórias, porque acabam por fornecer capital à indústria, por outro lado são um bocado desajeitadas por aquilo que estamos a dizer, não é? Portanto, no final do dia, é o que está disponível, claro que toda a gente tem tendência para querer aproveitar, mas na verdade seria muito mais interessante se calhar haver menos dinheiro, mas haver um programa continuado de investimento por parte do Estado em fundos de private equity. O know-how existe hoje em dia ao nível do Banco de Fomento, acho que tem que se dizer isso, tem que ser em abono da verdade, e eu pelo menos, enfim, eu não me revejo nada em muitas das críticas que vejo muitas vezes serem feitas. Claro que nem tudo corre bem, é verdade, mas eu diria que de uma maneira geral hoje em dia há um know-how que foi desenvolvido e que importa manter ao nível das áreas de direção e também das áreas técnicas do Banco de Fomento, do trabalho que tem sido feito juntamente com o Banco Europeu, com o Fundo Europeu de Investimento, com o co-investimento que tem sido feito com outros institucionais, que naturalmente é um conhecimento que é real e que hoje em dia eu penso que poderia permitir um outro tipo de programa de investimento mais gradual, sei lá. Isso acontece em todos os países praticamente. E aquilo que me custa ver é a incapacidade do lado público de se apostar de uma maneira mais regular, mais consequente. Pronto, haveria eventualmente outras proveniências de fundos que pudessem alimentar um programa regular de private equity em que o Estado seria um dos investidores, não tem que ter 70%, se calhar era preferível ter menos, mas assegurar que participaria em condições de mercado. Pronto, ser aquilo que se chama um cornerstone investor, que nos permita depois ajudar na identificação e na captação de outros investidores institucionais. Como o Marco diz, há poucos em Portugal, portanto, seria importante, do lado do Estado, ter se calhar uma postura mais regular e não tanto estas situações. Pronto, há aqui uma operação PRR, 500 milhões, 2 anos, vamos lá aqui, não é? Portanto, uma coisa assim feita aos repelões, que depois, no final do dia, pronto, do ponto de vista da performance, é evidente que acaba por trazer também condicionantes, porque as entidades estão necessariamente forçadas a investir, há muita intensidade concorrencial, o Marco já falou no tema dos preços, necessariamente vão subir e, portanto, acaba por se criar um ambiente que, pronto, por um lado é bom porque entra bastante dinheiro para o setor, por outro lado, do ponto de vista das condições de desenvolvimento da atividade, acaba por ser um bocado negativo, pelo menos essa é a minha visão, não é? Marco, também estás de acordo? Discordas? É assim, à pergunta que fizeste inicialmente, se vão ser investidos os 500 milhões, eu tenho firme convicção que não. Quer porque há muita gente que não vai conseguir, muitos operadores que não vão conseguir os fundos privados necessários para atingir os 500 milhões, como depois investir 500 ou 800 ou 900 ou 1.000 milhões durante porque entretanto há outros fundos, como o João tem fundos, nós temos fundos que continuam a operar e portanto 1.000 milhões em 2 anos, eu vejo difícil haver targets para tanto dinheiro. E, portanto, eu diria que não vai haver, não vão ser aplicados os 500 milhões. Eu acho que a grande limitação que nós temos aqui e tem a ver com o período de investimento. Um período de investimento de 2 anos ou 2 anos e meio é realmente muito curto e é negativo, inclusivamente, para os outros investidores, porque um investidor tem a consciência que é necessário tempo para fazer investimentos, é necessário dispersar os investimentos ao longo do tempo para termos um bom equilíbrio em termos de exposição aos ciclos económicos. Há investidores, por exemplo, como o Fundo Europeu de Investimento, que gostam que sejam investidos um determinado montante por ano e, portanto, ou deixar de ser 5 e passar a ser 2 anos
temos aqui uma concentração de vintage e uma concentração de maior risco e, portanto, isso, inclusivamente isso pode afastar investidores privados e isso é um risco que eu acho que o Banco de Fomento nada poderia fazer, porque acho que há uma limitação imposta pela União Europeia de 2025, mas que causa transtornos. Como eu referi inicialmente, o grande tema, ou a grande falha do nosso mercado tem a ver com a inexistência ou o número muito limitado de investidores. Aquilo que o João falou é aquilo que nós acreditamos, porque eu já falei com o João sobre isso várias vezes, que pode ser uma forma de mitigar este tema, o Estado português, através de alguns fundos de pensões públicos, alocar uma parte... Uma ínfima parte. Uma ínfima, sim. Tipicamente estamos a falar de um fundo de pensões ter 2% de exposição a capital de risco, era mais do que suficiente para dinamizar toda a indústria em Portugal. Tanto. E a única obrigação... É assim, faz parte de uma boa gestão ter essa percentagem em investimentos alternativos, e a única coisa que faria sentido era haver um incentivo a que esse investimento fosse feito em fundos portugueses, ou geridos por sociedades portuguesas. E com isso... parte... Sim, exato, para não... Porque há fundos de pensões de bancos portugueses, por exemplo, só investem em capital de risco, não investem em capital de risco português, investem em capital de risco internacional. Isso não nos ajudaria nada, não é? Agora, se o Fundo de Pensões da Segurança Social investisse uma ínfima parte, 1%, 2%, dos quais menos. Uma parte, eu não tenho noção da dimensão, mas não era preciso montantes muito, muito significativos, uma parte seria obrigatório investir em sociedades portuguesas. Acredito que isso poderia ter aqui um papel de impulsionador da indústria, porque depois nós, se nos derem esse espaço, nós depois conseguimos, com os retornos que apresentamos, e levantar dinheiro lá fora, que já houve sociedades em Portugal a fazê-lo, portanto isso é possível. Agora, é preciso ajudar no primeiro passo. Isso numa lógica de programas plurianuais, ou seja... Imagina, a partir de 2024, o Fundo de Pensões da Segurança Social tem a investir 1% em private equity. Sim, quer dizer, isso num fundo de pensões é normal isso acontecer. Sim. E internacionalmente aquilo que normalmente acontece é há um determinado programa de investimento em alternativos, tem uma alocação para private equity, é atribuído um mandato. Por exemplo, o Banco de Fomento hoje em dia teria capacidade, tem conhecimento para exercer um mandato dessa natureza, e haver um programa de investimento anual, em que haveria uma alocação anual, todos os anos haveria uma seleção de fundos, e seria uma forma mais, eu diria, mais realista, mais fácil, mais fiável em termos também daquilo que é a aposta no setor, do que esta situação de cair aqui um bulk de dinheiro que depois torna muito difícil Mas quer dizer, mas este programa do PRR... Eu estou a falar, assim, se nós pensarmos, imagina, 60 milhões de euros por ano de investimento anual, era mais do que suficiente para alavancar a indústria toda. Claro, estou a perceber. Haver uma seleção de... Mas quer dizer, agora estamos a falar do PRR, na verdade é que no passado nós já assistimos a outros programas estaduais do mesmo género, o COPET, ou seja, tem havido sempre algumas medidas de apoio. Mas faz-se muito pouca avaliação dos resultados. Eu nunca vi, não sei se existe, mas eu nunca vi uma avaliação dos resultados desses programas, em termos de performance, em termos dos impactos que trouxeram para a economia, e, portanto, é assim um bocadinho uma lógica de empurrar, fazer pressão no sentido de tentar cumprir determinadas metas, que no final do dia, são metas que têm a ver com alguns compromissos políticos que são mais ou menos ou que são assumidos à partida, e acaba por nunca se fazer uma avaliação efetiva depois das performances. Eu, pessoalmente, até devo dizer que acho que foi feito um esforço importante da parte do Banco de Fomento, e eu tenho, nós já estamos neste setor há muitos anos, já passámos, como dizes, por outros programas e já gerimos fundos no âmbito de programas anteriores. Eu acho que até houve um esforço grande da parte do Banco de Fomento no sentido
de procurar selecionar entidades que dessem as melhores garantias, seja porque têm um track record que é demonstrável, seja porque tinham um determinado posicionamento em termos de estratégia de investimento que se calhar é benigna para o país, seja pela razão que for, havia de facto pelo menos um esforço grande em termos de grelha. Claro que isso originou logo uma grande discussão, porque a partir daí havia mais candidatos do que aqueles que podiam ser eleitos e, portanto, isso acaba sempre por se transmitir um bocado a ideia de que o Estado tem que dar um bocadinho a cada um. Eu sou frontalmente contra. Eu acho que muito bem que se faça a seleção de acordo com a performance. Claro, quando vêm 500 milhões, há sempre aquela ideia que dá mais ou menos para todos, porque é tanto dinheiro, mas dizer que acho que, pelo menos do ponto de vista do exercício de seleção, pareceu-me que as coisas foram feitas com bastante critério e desse ponto de vista, dar aqui uma palavra de apreço, porque aquilo que nós normalmente vemos na comunicação social e aquilo que normalmente faz notícia é muito mais o dizer mal e salientar o que não correu bem do que alguma vez dar valor àquilo que se fez devidamente. E eu, desse ponto de vista, gostava de dar o meu testemunho publicamente, que acho que foi feito um bom esforço. Nem tudo foi perfeito, demorou imenso tempo, é verdade, mas pelo menos procurou fazer-se com critério. E lá está, acho que se desenvolveu algum nível de conhecimento dentro do Banco de Fomento que importa preservar. Só para terem uma noção, eu hoje fui... Isso é verdade, acho que, tendo em conta a complexidade do processo, acabou por correr muitíssimo bem, acho que houve muito menos polémica à volta do que seria expectável, e o único senão realmente foi o tempo que demorou a resolver, porque nós fizemos a entrega das candidaturas a 15 de fevereiro, e começamos a investir um ano depois. Não é? Pois, eu hoje até fui ver os dados de execução, neste momento, do programa, dos vários programas que o Banco de Fomento tem sob gestão. A maior parte deles estão com taxas de execução a zero, ou próximo de zero, mas no caso do Consolidar, houve 30 candidatos, foram selecionados estes 30, 14, e estão contratados, metade, cerca de 7 contratados, ou já que o número já pode ter subido, e acho que o desembolso efetivos, houve um desembolso efetivo dentro dos programas que já foram contratados. Mas estamos, no fundo, aqui com uma taxa de execução e ainda só estamos no primeiro passo do processo, que é o Banco de Fomento selecionou os candidatos e contratou as operações com esses candidatos relativamente a determinados fundos de capital de risco, mas estamos com uma taxa de execução na casa dos 54%. Mas são os dados que estão publicados no Consolidar? No Consolidar. Não sei o que é a execução. A execução é a contratação. A contratação. Depois ainda temos vários passos, porque a seguir o Banco de Fomento ainda tem que alocar os fundos. Esse 54%... Sim, não querem dizer muito, quer dizer que foram assinados contratos, mas não quer dizer que esteja reunido o capital privado. Depois, eu queria dizer, foi dado pelo menos o primeiro passo, porque a seguir depois falta tudo o resto, não é? Que é reunir o capital privado e a seguir as empresas-alvo, que vão ser as beneficiárias finais, digamos assim, dos investimentos por parte do Fundo de Capital de Risco. Portanto, estamos em abril de 2023, se estes programas terminarem efetivamente o seu período de investimento em dezembro, a 31 de dezembro de 2025, já nem temos propriamente os 2 anos, não é? até chegar a final. Mas eu gostava também só de vos colocar uma questão que se prendia ainda com algumas das coisas que disseram ou que referiram, que é, no fundo, com que olhos ou que papel é que vocês atribuem, de facto, ao Banco de Fomento o João já falou a propósito do papel que poderia ter, sei lá, na gestão de uma parcela dos fundos de pensões públicos no investimento de capital de risco, mas hoje em dia, quando uma sociedade gestora de capital de risco, como é o vosso caso, contrata operações com o Banco de Fomento, vocês olham para o Banco de Fomento como se fosse um investidor qualquer, ou olham para o Banco de Fomento numa lógica mais... sim senhor, é um investidor, mas tem aqui uma componente de auxílio, digamos assim,
para determinado tipo de operações? No meu caso é um LP como outro qualquer, que no fundo é parte do nosso ecossistema mais importante, sem eles não há os nossos patrões, digamos assim, porque sem eles não há fundos para gerir, e sem haver fundos para gerir não há operações para concretizar, e portanto eu olho para o Banco de Fomento, como olho para o Fundo Europeu de Investimento, como olho para os outros investidores, como LPs a quem nós temos que prestar contas do dinheiro que nos entregam para gerir. Essa é a forma como nós olhamos para os nossos investidores. No caso do Banco de Fomento, olho para é um LP ainda mais digamos, com um peso adicional, porque está presente em vários temas, não é? Agora está no Fundo Consolidar, agora está no VC, portanto, e pode estar no futuro noutros temas quaisquer. Eu acho que é bem levantada a questão, porque muitas vezes existe faz-se passar a ideia de, a meu ver, errada, de que o Banco de Fomento deve apoiar. Esta expressão apoiar aparece muitas vezes, eu nunca percebo muito bem o que é que querem dizer com isso. Eu acho que tem que haver rigor na gestão deste capital e, desse ponto de vista, é como o Marco diz, tem que ser tratado com o mesmo nível de exigência de todos os outros LPs. E eles, pronto, obviamente são hoje em dia um pilar em termos diria, do fornecimento de funding para a indústria de private equity. Acho que o facto de terem também feito muito trabalho em conjunto com o Fundo Europeu de Investimento ao nível de outros programas que tiveram, e nós temos a presença deles noutros fundos que não neste aqui ao abrigo do Consolidar, o tratamento tem que ser absolutamente idêntico e tem que ser um tratamento exigente de mercado, e só assim se pode pensar numa certa perenidade deste tipo de fundos, porque não pode haver subsidiação. Às vezes eu acho que o apoiar cria-se um bocadinho a dúvida da subsidiação. Não há nenhuma subsidiação. É um investidor como o outro que quer o seu retorno com as mesmas regras dos investidores privados. Para mim é bastante claro. Se nós não remunerarmos este investimento, este LP, claro, com umas taxas de retorno muito atrativas, não vamos conseguir levantar novos fundos. Portanto, a única forma de nós, deste programa, se perpetuar no tempo, é nós gerirmos este dinheiro, aplicarmos, devolvermos o dinheiro com os bons múltiplos de investimento e depois sim vamos ser capazes de levantar novos investimentos. De outra maneira, se não tivermos bons retornos, este programa morre. Mas isso levanta-se também aqui um problema que há pouco já referiram, que estão 14 entidades, sociedades de capital de risco, em campo neste domínio. Isto não é excessivo, ou seja, o Marco há pouco referia, bom, vamos andar todos atrás das mesmas empresas, vai levar um inflacionamento dos preços relativamente à possibilidade depois de retorno que podemos ter, ou seja, a minha pergunta é, não faria sentido, ou não teria feito sentido, que os critérios de seleção destas entidades fossem mais apertados, de modo a que as entidades que efetivamente viessem a gerir estes fundos que vêm do PRR fossem em menor número, mas com um track record maior, com mais, digamos, confiança quanto ao retorno que é expectável que haja? Não há muito mais sociedades de capital de risco do que aquelas que foram selecionadas, não é? Portanto, isto aqui é também uma forma de trazer novos operadores para dentro Era isso que eu ia dizer. Estes programas são boas oportunidades para o surgimento de outros operadores novos. Sei lá, em concreto, há fundadores de empresas que apareceram pela primeira vez agora neste levantamento de fundos, que tiveram as suas carreiras muito meritórias por conta de terceiros e que agora, enfim, estão numa tentativa de se estabelecer por conta própria, como aconteceu comigo, como aconteceu com o Marco lá atrás, não é? Portanto, eu acho que desse ponto de vista há um mérito de haver a oportunidade de trazer novos operadores. E eu acho que esse até deveria ser um critério ou deveria ser um objetivo. Penso que não foi tido em conta, ou não terá sido
tido em Mas conta. não estava nas grelhas de seleção. Não estava pelo menos explícito, não é? Mas eu até acho que teria havido, teria sido meritório, acabaram por surgir novos nomes. Se deviam ser mais ou se deviam ser menos, é assim, eu acho que esta quantidade toda de dinheiro dá perfeitamente para o número de entidades que entraram. Acho que há aqui o aspecto da perenidade desse dinheiro, que é aquilo que realmente nos preocupa e que o Marco já salientou, que é, pronto, isto ser um ciclo e que este dinheiro que entrou possa alimentar mais à frente um novo ciclo, desejavelmente, pronto, de uma forma mais, ia dizer inteligente, que não é se calhar a expressão, mas mais eficiente do que aquilo que se antevê por tudo aquilo que já falámos aqui, não é? Claro. Acho que todos nós queremos é que nós acreditamos que esta atividade tem um impacto positivo na economia nacional. Para haver esta atividade tem que haver fundos, não é? Tem que haver investidores. E o grande tema, este programa pode ter uma de duas consequências. Isto corre muito bem, nós conseguimos bons retornos e eu acho que vamos conseguir levantar novos fundos, inclusivamente sem o apoio do Banco de Fomento, e portanto o Banco de Fomento foi crucial para ensinar a andar muitos dos operadores e depois nós andamos sozinhos. Ou pode correr mal, se estes investimentos correrem mal, tivermos retornos abaixo das expectativas e afastarmos não só o Banco de Fomento como investidor, como investidores internacionais. Sim, isso seria o pior, não é? Que agora damos tantos anos para conseguir trazer investidores internacionais. Se agora os retornos não se mantiverem no nível que estavam até aqui, então aí daqui a 3 anos nem há Banco de Fomento, nem há investidores internacionais, não há operadores de capital de risco, não há investimento, isso é o pior que nos pode acontecer. Claro. Bom, nós já estamos próximos do fim e, portanto, eu acho que podia resumir que a pergunta que era feita aqui no nosso painel, o que esperar dos fundos PRR, é uma incerteza neste momento. Daqui a 2 meses já temos uma resposta melhor, que é saber quantos fundos é que vão estar a jogo. A jogo, não é? Eu acho que sim. Temos que esperar para ver, esperemos que as coisas corram pelo melhor e que a profecia do professor Marcelo não se concretize, ou seja, que se consiga aplicar os 500 milhões em empresas que precisam ser capitalizadas. Mas não queria deixar de agradecer ao Marco e ao João terem vindo aqui e terem disponibilizado uma parte do seu tempo para partilhar estas ideias connosco. Esperamos que o possamos fazer com mais regularidade e esperamos que da próxima vez possamos trazer melhores notícias relativamente aos investimentos em capital de risco. Muito obrigado a ambos. Obrigado. Obrigado.